91. Bom dia, gente. Pouca gente na sala, hein? Cadê o pessoal? Bom dia. Vamos entrar aí, galera. Vamos embora, hein? Bora. Bora que a aula já vai começar. Vamos embora. Vamos que vamos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Esperar mais 2 minutos, hein, galera, para começar, hein? Pode esperar muito, não. Bom dia, Kemily. Bom dia. A galera tá entrando aí. Agora tá chegando, chega todo mundo junto. Parece até a volta do recreio mesmo, sabe? Tá chegando todo mundo. Todo mundo entra de qualquer jeito. 11 abençoados na sala. Ui, tá frio aqui, hein? Opa, a galera tá entrando, hein? 1 minuto, hein, galera, pra eu começar, hein? Já esperei só mais um, hein? O pessoal termina de entrar aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá Bom que... dia, Alex. Opa, bom dia, meu querido. Bom dia. Vamos chegando, vamos chegando. A galera tá chegando, a galera devia estar lanchando, né? Devia estar no recreio, né? Todo mundo no recreio. Cadê Gilgas pra botar essa sala? Bora, Gilgas. Bota o povo pra sala. Recolhe todo mundo do pátio. Bora. Vamos lá, galera. Bom dia, então, mais uma vez aí para quem chegou e não me viu. Eu vou. Semana passada, não sei se vocês lembram, eu estava corrigindo um exercício e eu acabei deixando o restante do exercício para corrigir hoje porque ia ficar muito corrido. Aí eu falei, gente, vamos fazer o seguinte: deixa para terminar a correção na semana que vem. E aí eu vou corrigir aqui rapidinho, tá, galera? Antes de entrar no assunto novo, beleza? Então, se eu não me engano, eu estava corrigindo a página 363 e aí o tempo estava acabando, eu tinha que ir para outra turma, eu falei para deixar aí para hoje. Então, ó, rapidão aqui, para a gente poder estar entrando já no próximo assunto, rapidinho aqui. Então, ó, por favor, se puderem, peguem o livro aí, tá? Eu tô na página 363, tá? 363, rapidão aí, só para eu concluir aqui a correção. Tá bom, galera? Então vamos lá, rapidão, página 363, hein? Posso ir? Lá vou eu, hein? Bom, então para ser mais rápido, eu vou vou repetir aqui, né? Vou falar as palavras corretas que deveriam se encaixar nesses espaços aí para completar as frases. Então, ó, no primeiro quadradinho aí, no primeiro quadradinho, balãozinho, enfim, nós tínhamos aí o continente, a resposta ali seria asiático, tá? Aí, embaixo de asiático, você deveria colocar no segundo espaço regiões. E no último espaço desse,
deveria ser alta montanha. Gente, desculpa, rapidinho, deixa eu só tirar esse telefone aqui, peraí. Desculpa aí, gente, foi o telefone que tocou aqui, mas já tá resolvido, desculpa. Então, ó, repetindo aqui, mais uma vez. No primeiro espaço ali, vocês deveriam colocar asiático, depois regiões, e aí depois de alta montanha, tá bom? Essas são as respostas. Do lado desse quadradinho aí nós temos lá, assim, o Rio Ganges tem grande importância cultural para os povos, aí vocês tinham que colocar hinduístas, tá? Aí depois de hinduístas, no outro espaço que vem embaixo, vocês deveriam escrever terremotos. E no último espaço, vocês deveriam colocar tectônicas. Então, repetindo, hinduístas, terremotos e tectônicas. Beleza? Alguém se perdeu até agora? Alguém não conseguiu acompanhar as respostas? Hein, galera? Até agora tá dando para levar. Galera que tá dando bom dia aqui pelo chat, bom dia, galera. Para quem eu não dei bom dia ainda aí, bom dia. Tô corrigindo o exercício, galera. Quem tá chegando agora, eu tô na página 363 do exercício da semana passada, hein? Tá, eu tô corrigindo aqui. Vamos lá, então. Vou continuar. Qualquer coisa, depois a gente volta aqui a ver no tempo. Embaixo agora, no terceiro quadradinho aí, nós temos o seguinte. Página 363, isso. O cara está perguntando aqui. Os climas frio e polar são predominantes na parte setentrional do continente, próximo ao círculo polar. Aí vocês deveriam completar com a palavra ártico, tá? Então, círculo polar ártico. E no último espaço lá, vocês deveriam colocar desérticos, tá bom? Então, eu estou aqui no terceiro quadradinho, no primeiro espaço ártico e no segundo desérticos. Agora eu vou para o quadradinho ao lado, tá? O quadradinho ao lado ali. Nós temos o seguinte: o sudeste da Ásia se encontra na zona tropical. Vocês deveriam escrever a palavra tropical. Aí embaixo, no espaço embaixo, onde tem a frase completada por tropical, vocês deveriam colocar florestas tropicais, tá? E no terceiro espaço desse quadradinho, monções. Beleza? E no último, nós temos lá dois espaços, lá embaixo, no pé da página 363, vocês deveriam completar no primeiro espaço monções e depois no último água, tá? Então lá no final, no pé, nós temos o primeiro, assim, tá, aí vocês completem com monções e depois, no final, tá assim, número de conflitos em relação à água, tá bom? Então, galera, essas são as respostas do exercício que estava faltando. O pessoal começou a entrar agora e eu já estava esperando um pouquinho, né? Porque o pessoal foi entrando aos poucos. Então, de repente, se alguém perdeu alguma resposta aí, depois eu, havendo tempo, eu volto nesse exercício aqui. Wexler. Opa, meu filho, fala. É monções ou mansões? Mansões. Mansão é outra coisa, tá? Monções. Beleza? Beleza, galera? Foi? Alguém ficou com dúvida? Eu não peguei a última do último quadrado, o amarelo. Ah, tá. O amarelo é tropical, Tá, florestas tropicais e monções. Ah, tá. Oi? Fala, Caetano. Você quer falar, Caetano? Eu me perdi nesse quarto quadradinho aí, do lado do verde. Ah, tá. Vou repetir, então. Tropical, florestas tropicais e monções. Foi? Foi. Ô, Wexler. Oba! Mansão onde você mora, né? Não, cara, que isso? Que isso? Quem dera. É humilde cafofo.
Wexley, pode repetir Oi. o quadradinho roxo? O roxinho, vamos lá então. Monções, ó, no roxinho lá embaixo, hein? Monções e água. Beleza, Kemily? Beleza. Muito bem. Tranquilo, galera? Podemos seguir? Beleza, pode seguir. Então vamos que vamos, vamos embora. Então, gente, ó, hoje nós vamos entrar no capítulo 4, tá? Que é o segundo capítulo aí do módulo 2, né? Então, a gente vai continuar falando de Ásia, tá? Vamos continuar falando do continente asiático. Só que, assim, até agora o que a gente viu sobre a Ásia foi a parte envolvendo características naturais, né, do continente. A gente viu aí a questão relacionada a clima, relevo. Então, até agora, o que nós vimos foram aspectos, características relacionadas à parte natural, né? Vamos dizer assim, natural, física, do continente asiático. Agora a gente vai entrar na parte dos aspectos humanos, né? As questões relacionadas à população, as características da população asiática, desde o início, quando a gente começou, né? Na primeira aula, essa já é a terceira, né? Mas eu falei para vocês que a Ásia é um continente assim extremamente diversificado, né? A diversidade que a gente observa na Ásia, ela vai desde das questões naturais até as questões humanas, e isso aí está comprovado. A gente vai ver isso. Por quê? Se a gente for pegar a parte, assim, a população da Ásia, a Ásia é o continente com a maior população do mundo, né? O continente onde você pegar aí, você tem o maior percentual populacional se comparado aos outros continentes. Você tem ali só para iniciar a conversa, né? Os dois países mais populosos do mundo, né? Que no caso é a China, que é o primeiro, né? Com 1 bilhão e quase 500 milhões de habitantes, e você tem aí a Índia, que também já ultrapassou a casa de 1 bilhão. Você vê dois países se você botar aí mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de habitantes. Aí você pega, só a nível de comparação, né? Você pega o Brasil, que é considerado um país populoso, e o Brasil não tem nem 200, o Brasil está chegando aí a 215, 220, pode chegar, né, de milhões de habitantes, olha só. Então isso aí é só para que vocês observem como que essa questão populacional lá na Ásia, ela é bastante complexa. E assim, é complexa em todos os sentidos, porque a gente não vai ver na Ásia uma situação igual, comum a todos os países. Não. Você vai ter situações bastante divergentes, situações bem diferentes até dentro de um país. Eu posso usar o exemplo da China. Mais uma vez, a China com 1 bilhão e tanto de habitantes, a maior parte da população chinesa, você vê, a China hoje é a segunda maior economia do mundo. A maior parte da população chinesa não tira proveito dessa riqueza. É uma menor parte da população que vem aproveitando, que vem colhendo os frutos desse crescimento econômico. Se você for parar para analisar mesmo, a maior parte da população chinesa que vive nas áreas rurais, isso é importante que se diga, e não é só na China, né? Se você for pegar vários outros países asiáticos, a maior parte da população ela não está concentrada nas áreas centrais. Se bem que isso, nas últimas décadas, mudou, né? Mudou não, a população que vive nas áreas urbanas ela aumentou, ela vem aumentando, porém a maior parte da população asiática vive em áreas rurais, e mesmo nos centros urbanos você encontra pessoas que vivem na Ásia em situação bastante precária, tá? Então o que a gente vai observar no continente asiático
muito grande, ou seja, uma diversidade de características. Você vai ter a característica que você comum é a superpopulação, mas em cada país você vai ver situações diferentes. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Parece que alguém queria abrir o microfone. Alguém? Hein, gente? Se quiser perguntar nesse início aí, tá tranquilo? Alguém tá com dúvida? Até Não. agora tá indo bem? O pessoal tava falando que tava dando uma travada, só isso. Ah, mas destravou? Agora já tá melhor. Tá bom. Fala, Rian. Você quer falar alguma coisa, Rian? Rian? Não, tá tudo de boa, pode prosseguir a aula. Tá, você deixa eu prosseguir? Pode prosseguir. Você me autoriza? Pô, muito obrigado, valeu. Pô, você é show de bola, cara. Eu sinto sua falta, sabia? Mas vamos lá. Continuando aqui, galera. Então, nessa primeira página aqui, na página, eu tô... Quem tá com o livro aberto aí, quem quiser acompanhar, cidade, mas eu tô aqui na página 366, só assim, para que vocês observem, né? Tem duas figuras aí bastante interessantes que mostram uma área urbana, né? Uma área urbana, bastante gente, né? Isso é muito comum em várias cidades asiáticas. Tem muitas cidades asiáticas aí onde para você achar um espaço para você ficar já é complicado. São cidades muito populosas e o contraste com uma outra área também, né? Que é uma área rural. Tem até as legendas embaixo ali, né? Onde cada um desses locais aí representa, né? Então, na primeira está lá: podemos observar muitos pedestres no centro urbano chinês, em Hong Kong, a área densamente povoada. Aí embaixo, família em área rural da Indonésia, no sudeste da Ásia. É muito comum na Ásia você encontrar essas propriedades familiares aí, elas trabalham tem lá, né, o seu espaço, a sua área, seu sítiozinho, enfim, e acabam são propriedades familiares. Então aquele tipo não onde a chamada subsistência. Vocês já estudaram isso, ou seja, a galera produz para o sustento e muitas vezes acaba tendo aquela sobra, né, que é esse excedente é negociado, tá bom? Então, mas isso é muito comum, ou seja, na Ásia, as propriedades rurais, a boa parte delas são propriedades familiares, tá bom? Lembra que eu falei para vocês quando a gente estava falando da questão do clima, que as monções, a gente acabou de corrigir algumas questões aí que falavam sobre monções. Eu falei, olha, as monções, aquele fenômeno, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que durante as monções de verão chove muito, tá? E durante as monções de inverno chove pouco, sendo que as monções acontecem numa hora onde a agricultura é muito importante. Então, as pessoas que vivem da agricultura sofrem muito porque chuva em excesso pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo, quando chove, os rios transbordam e há uma fertilização natural do solo, entendeu? Então, eles aproveitam, depois que a chuva, aquele período de monções de verão, ele acaba, para fazer lá as plantações, porque eles sabem que depois que as monções de verão passarem, vai rolar a monção de inverno, que é o período de seca, e sem chuva, quase que não chove em algumas áreas. E como são agricultores familiares, não tem muita grana para investir em tecnologia, em máquinas, eles têm que aproveitar aquele período onde o solo ainda está fértil, porque eles sabem que eles vão ficar um período longo aí sem poder estar plantando nada. Daí a importância, né, do fenômeno das monções. Beleza, galera? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Fiquem à vontade. O professor é de vocês aqui. E aí? Alguém? Posso seguir? Ninguém quer falar nada? Opa, alguém? Pode ir, pode ir. Pode ir? É Rian que tá falando? Sou eu. Professor, então... Opa! tipo assim, esses países da Ásia,
eles são um pouco parecidos com o Brasil, um pouco, assim, questão de desigualdade social, essa Ah, questão. alguns sim, cara. Você pega aí, ó, vou dar o exemplo. Você pega, se eu pegar a Índia tem muitas diferenças em relação ao Brasil, mas tem muitas semelhanças. Você pega a população indiana, cara, e eu posso até dizer que devido ao fato da Índia ser um país muito mais populoso que o nosso, os problemas sociais lá, em algumas regiões, tendem a ser até maiores, cara. Então, assim, com certeza, tem vários países na Ásia que a gente pode tá fazendo essa comparação aí, sim, de problemas sociais tão graves e parecidos com os que ocorrem aqui. Com certeza, isso aí é fato. Existem sim, não são poucos não, tá? Eu usei o exemplo da Índia aqui, mas tem outros. Entendi. Tranquilo? Mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar algo? Fiquem à vontade. Alex, agora que eu Opa! lembrei. O que você acha da questão de Taiwan não ser considerado país pela maioria dos países asiáticos? Cara, isso daí entra naquela questão que eu não sei se a gente já trabalhou, acho que a gente trabalhou sim no primeiro módulo, mas se a gente não trabalhou, o que acontece, cara? Essa questão de país que quer a sua autonomia total e não haver um reconhecimento sobre isso, tem muito a ver com a questão política, tá? A questão política, a questão geopolítica. O que acontece? É, para que haja um reconhecimento, há necessidade de quase que uma unanimidade, ou seja, a boa parte da população que vive nesse território tem que estar de acordo com a situação e os países vizinhos também têm que concordar com essa autonomia, porque se for assim, cara, vai ter muito estado aí que vai querer se tornar país independente. E isso pode causar um problema muito sério, né? Porque não é toda área que tem uma estrutura para se tornar um país. Existem territórios que não estão preparados para isso. Então, claro que eu entendo que povos que vivem em determinados locais, que têm as suas características, têm a vontade de formar um território só assim, pô, esse aqui vai ser o meu país. É o caso dos palestinos, o caso dos curdos, aqui no continente asiático, lá na região do Oriente Médio. Mas, assim, há uma série de outros fatores que tem que ser levado em consideração. Então, assim, eu acho que, por enquanto, a situação de Taiwan, desculpa, ela deveria continuar como está mesmo, porque não é tão simples assim dar uma autonomia, uma liberdade total a um território, entendeu? Entendi, sim. Obrigado. Vamos lá então, galera, continuando aqui. Mais alguém? Se ninguém fizer nenhuma colocação, eu vou seguir. Podemos? Hein? Guarda, pomba. Podemos ou não podemos? Só vai. Alex falou que pode. Alex deixou também. Alex. Vamos lá. A galera aqui tá falando que pode, Rafael. Então vamos embora. Eu tô seguindo aqui o livro só para ter uma orientação, tá? Quem quiser tá me acompanhando, eu tô falando aqui, mas eu tô seguindo. Eu agora estou lá na página 368. Quem quiser dar uma acompanhada aí, estou na página 368, tá? Onde tá lá assim, ó. Distribuição da população pelo território. Tem um mapa aqui de densidade populacional. Esse mapa aqui ele é muito interessante. Por quê? Porque ele mostra, ele está bem detalhado e bem explicado. Se vocês olharem com calma, tem aqui as cores, marrom, laranja, um amarelo, um laranja mais claro, enfim. E tem uma legenda, do lado esquerdo aí do mapa. Iago está perguntando aqui se eu já fiz a chamada. Não fiz chamada ainda não, e eu estou controlando aqui pelo acesso de vocês. Quem está entrando na plataforma pode ficar tranquilo que eu estou registrando aqui, tá? Eu vejo aqui do lado quem está presente pelos nomes. Pode ficar tranquilo que eu estou vendo quem está presente e quem não está. Valeu? Pode ficar tranquilo. Iago falou que está suave, então estamos suave mesmo. Vamos continuar aqui então. Vamos lá.
Tô no mapa, aí vocês, quem estiver acompanhando aí pelo mapa, pode ver o seguinte, ó, as cores mais, assim, o marrom, né, o marrom mais escuro, representa aquelas áreas onde a densidade populacional, ela é a maior, que são mais disparem nesse mapa aqui da Ásia, olha onde nós temos a maior, aquela região ali da China, do Japão, ali, né, a Índia, olha como que ali você encontra, né, aquele marrom bem forte. Isso aí significa que nós temos uma maior concentração populacional aí. Agora, se vocês observarem, esse mapa aqui mostra o quê? Que a distribuição populacional pela Ásia, ela não é igual, ela é heterogênea, ela não é homogênea. O que a gente observa aqui? Que enquanto você tem áreas com muita gente, a disputa por um pedacinho de território é muito grande, você vai ter outras áreas aqui no continente asiático que você não vai ter quase ninguém, são quase que vazios demográficos. Se você olhar lá a região do Oriente Médio, cara, você vê que o amarelo representa que você tem menos de 3 pessoas por quilômetro quadrado. Por que será que isso acontece? Por que a gente tem essa distribuição populacional? Chuta aí. Ninguém? Professor, travou. Repete essa pergunta. Você pode repetir. Travou? Travou. Tá, então vamos lá. Destravando. A pergunta que eu fiz foi a seguinte. Tá dando umas travadas aí, né? Pô, mas eu tô vendo vocês aqui de boa. O meu não tá... Mas vamos lá. Isso é normal. Problemas técnicos. Repetindo aqui. Eu estava falando aqui que a distribuição populacional pela Ásia ela é irregular, ou seja, você tem áreas com mais gente do que as outras. Por que será que isso acontece? A pergunta foi essa. Alguém faz ideia? Porque a maioria dos países asiáticos não tem condições de vida muito boas. É Rian que está falando? Sim. Rian, a sua resposta está errada. Não é isso não. Mais alguém? Conflitos sociais. Também, assim, aí aqui, por concentração de trabalho tem a ver. O negócio, eu estou vendo aqui algumas respostas vindo pelo chat, o negócio está melhorando. Claro que, assim, Iago colocou aqui, a busca por trabalho. Pode ser, isso aí, só que, assim, é aquele negócio. Isso nos dias de hoje. Mas a gente tem que levar em consideração também que quando uma área ela é ocupada, historicamente, vamos botar assim, vamos esquecer, claro que a situação dos dias atuais é importante, mas vocês já estudaram isso, tá? Eu tenho certeza que vocês já estudaram isso. No passado, há 100, 200 anos atrás, o que atraía as pessoas a se instalarem em determinados locais? O que o local tinha que ter? Terras férteis. Opa, aí, ó. Como é que é? Uma terra boa para plantar. O que mais? Rios próximos. Terra boa, rios próximos. Será que uma pessoa ia querer morar numa área desértica, por exemplo? Não. É óbvio que não. Será que o cara ia querer morar numa área montanhosa, onde tem neve o tempo todo, temperatura muito baixa? Será que o cara ia querer viver numa área como essa? Não. Não. Vou escrever um russo. Não. Então, assim, aqui o que acontece? A gente acabou de estudar a parte que envolve clima, e a gente viu que o clima e o relevo asiático, assim, é muito variado. Na Ásia você tem muito deserto, na Ásia você tem muita área de montanha, na Ásia você tem climas onde a temperatura é muito baixa ou ela é muito alta. E se vocês observarem aqui, se a gente fosse pegar um mapa físico, aonde você tem menos gente, é aonde você tem essas áreas de dificuldade. Nós temos aqui, Oriente Médio. Oriente Médio, onde está escrito assim, Arábia Saudita. É uma área onde você tem uma predominância muito grande de desertos. Então, obviamente, ali para viver é muito difícil. Então, nessas áreas onde você tem uma dificuldade climática, você vai ter uma concentração populacional menor.
Lá no extremo norte, lá na Rússia, pô, aquela região lá, cara, a região da Sibéria, é fria pra caramba, é muito fria. Então é difícil. Professor, Oi, é que tem um. Só um minutinho, que passou um caminhão aqui na rua, fez um barulho danado. Fala. é tipo sair de São Paulo para ir pro Nordeste, na seca. Assim, a gente pode usar essa comparação, porque agora não, porque as coisas já mudaram um pouco. Mas há décadas atrás era o caminho inverso. O cara saía lá do sertão nordestino, não é de todo o Nordeste, é da área do sertão, porque a seca dificultava a prática agrícola e ia para as cidades do Sudeste, não só São Paulo, mas Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Mas isso aí dá para a gente entender, ou seja, a questão natural que influencia a saída das pessoas daquelas áreas. Muito bem, isso aí pode ser usado como um exemplo, sim, claro que fazendo uma comparação com a realidade asiática, mas dá para comparar sim. Mas era o caminho inverso. O cara sai do Nordeste em direção a São Paulo. Oi? Foi? Foi, beleza. Tranquilo. Beleza? Então, gente, esse mapa aqui é só para que vocês observem. E assim, vamos supor que se eu fosse, que não é o caso, mas se eu fosse dar assim, tivesse avaliando vocês e chegasse e perguntasse, galera, por que eu posso, por que a distribuição populacional pela Ásia ela é irregular? Por que eu tenho muitas áreas com poucas pessoas e poucas áreas com muita gente? Aí vocês não podem esquecer, vocês deveriam estar respondendo devido a questões naturais, como clima, relevo, presença de água ou não. E é claro, vocês poderiam colocar também a busca por uma melhor qualidade de vida, a busca por oportunidades de trabalho, com certeza, mas não podemos esquecer, isso é muito importante, não podemos deixar de levar em consideração as questões naturais, que historicamente ajudaram no processo de povoamento do continente asiático. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo. Pode ir. Beleza. Oi, show então. Então eu vou seguir aqui, tá? Tô saindo da página. Depois, com calma, quando a gente for fazer um exercício, a gente vai voltar aqui na página 368 para fazer uma consulta. Seguindo, então, eu tô indo lá para a página 369. Mais uma vez, nós temos aí imagens comparativas, tá? Nós temos uma imagem que mostra lá uma área urbana e nós temos uma imagem que mostra uma área rural, né? Aí tem a legenda lá ao lado, né? Tá assim, ó, na primeira imagem, região metropolitana de Manila, não é Manilha aqui perto da Boraí não, tá? É Manila. Está entre os grandes aglomerados urbanos do continente. Aí, isso aí é uma área urbana, isso é muito comum na Ásia. Na Ásia nós vamos ter esses contrastes. Nós vamos ter áreas, assim, densamente povoadas e urbanizadas, e vamos ter áreas como essa que são observadas aqui embaixo. Estou vendo aqui que a Ana Clara falou que a net dela caiu. Galera, se vocês estiverem com dificuldade na internet, aí relaxa, fica tranquilo, isso aí acontece. A internet tem oscilado muito, a minha mesmo aqui, esse início de semana tá complicada também, mas assim, o pessoal que está tendo dificuldade, tá tendo isso acontece, fica tranquilo que ninguém vai perder nada, vai ser prejudicado qualquer coisa. Se tiver dificuldade professor, perdi uma explicação, vai ter um momento que eu vou estar fazendo uma revisão de tudo que a gente viu até agora, tá? Então, se por um acaso a internet cair, vocês em algum momento perderam alguma coisa, fiquem tranquilos, que a gente não vai ter nenhum prejuízo, não. Tá? Vocês podem ficar tranquilos, isso acontece mesmo, infelizmente é uma coisa que não depende só da gente. Então, quem está com dificuldade aí, relaxa, tá aqui, não tem nada não. Beleza? A gente fica tranquilo em relação a isso. Aí, continuando aqui, escreveu aqui que pega o sinal da vizinha aqui do Wi-Fi. Sem vergonha, né? Então, assim, o que acontece? Nós temos uma imagem aqui de uma área rural também, aí você vê uma área
densamente urbanizada e povoada, contrastando, ao contraste entre a área rural. É algo muito comum não no continente asiático. Beleza, galera? Tranquilo? Hein, pessoal? Respondam. Tranquilo, Tranquilo? tranquilo. Vamos seguindo aí, vamos que vamos. Tô lá na página 370 agora. Lá, o que vai aparecer? Página 370, nós temos ali, olha, as famosas pirâmides etárias. Lembram delas? Pirâmides etárias? Hein, galera? Lembramos bem, lembramos bem. Bom, Lembra? eu lembro. Pois é, né? Lembra nada. Olha só, mas Lembra sim, pô. Sou Ah. menino inteligente, mais dedicado da turma. o que é uma pirâmide etária, então? É quando começa assim embaixo, quando embaixo é mais largo, assim, que o país Embaixo, ele tem embaixo é mais largo? a base. Agora que eu lembrei, é base. A base. Tá, então assim, o que é uma pirâmide etária? Relembrando aí, tá vendo? O Rian sabe muito. Esse cara é uma fera. Então, assim, vou repetir aqui o que o Rian falou, tá? O Rian falou isso aqui, ó, vocês prestaram atenção, que a pirâmide etária é um gráfico que mostra o comportamento da população em um determinado período. Não foi isso que o Rian falou? Isso mesmo, viu? Aí, ó, tá vendo aí? Eu fico... Fera, né? Quer falar alguma coisa, Caetano? Hein, Caetano? Quer falar alguma coisa? Oi, não. Tá Foi ligado tranquilo? aqui. Foi sem querer, mas valeu. Ah, então beleza. Então, ó, voltando aqui, que o Rian nos ajudou aqui, né? Com a definição dele aí perfeita do que é uma pirâmide etária. Então, assim, nós temos aqui duas pirâmides etárias. Só recapitulando, né? A pirâmide etária é um gráfico realmente que mostra como que a população de um determinado país é. Como assim, professor? A quantidade de pessoas por faixa etária. Quem está com o livro aí pode acompanhar, né? Que nós temos aí os bastões de cores diferentes, de um lado homens, do outro mulheres, e vocês observam o quantitativo pela faixa etária. Então, assim, a gente tem duas pirâmides etárias, gente, Japão e Indonésia. Se eu fosse perguntar, assim, gente, comparando as duas pirâmides, qual é a pirâmide do país desenvolvido? Hein? A do Japão. A do Japão. É Por que Japão. a do Japão, beleza. Professor, porque todo mundo. Muita gente podia me responder. Iago me fala de cima. Olha a resposta de Iago, a de cima. Fala Japão, rapaz. Olha só. Mas por que ele bota o E? Tem que falar o nome, Iago. Vamos lá. Você podia chegar e falar assim, professor, porque o Japão é um país rico, tá? Mas se fosse um outro país aqui, se eu não tivesse o nome dos países, se não tivesse Japão e não tivesse Indonésia aqui, só observando o gráfico sem o nome do país, eu poderia chegar e afirmar que o gráfico que aparece na parte superior, como o Iago falou aqui, na parte de cima, é o do país desenvolvido. Por que eu posso afirmar isso? Porque tem mais gente idosa. Porque tem menos criança, eles fazem menos filho. Boa! O que Não é por Calma causa aí. disso, é por causa da qualidade de vida, né? Tem gente que falou aqui que o idoso não faz filho. Pera aí, tá certo. Vamos devagar com esse negócio aí. Pois é porque o idoso não é bem... É por aí e não é por aí. Tá certo, tá errado ao mesmo tempo, tá? Mas é por vamos causa lá. da qualidade de vida, né, Wexley? Isso. Alex, É Oi. porque a pessoa consegue viver mais tempo, né? repete tudo que travou toda hora. Repete o que você falou. Repete o nome porque ficou travando toda hora pra mim. Não, tranquilo. Eu vou repetir, vou tentar tá repetindo o que eu tenho falado aqui. Vamos lá, então. Eu posso afirmar que a de cima, a pirâmide superior é a do país desenvolvido, por quê? Porque, normalmente, pirâmides etárias de países desenvolvidos, elas têm essa característica aqui. A base, ela é estreita, e à medida que você vai para as idades superiores, ela vai se alargando.
Ou seja, num país desenvolvido, é comum você ter uma quantidade menor de crianças e uma quantidade maior de adultos idosos. Por quê? Porque nos países desenvolvidos, o número de filhos por casal, ele é menor. Por quê? Por uma série de fatores. Você tem uma presença maior da mulher no mercado de trabalho, você tem, como as mulheres trabalham, a maternidade fica no segundo plano. Há também uma questão no país envolvido, como você tem uma assistência médica muito boa, né? As pessoas tendem a viver mais, ter uma qualidade de vida muito superior. Por isso que as pessoas vivem mais. Tem uma série de fatores diferentes do que acontece num país subdesenvolvido, num país pobre. Por quê? Normalmente, em países pobres, o número de crianças, o número de filhos por casal é maior. Por isso que a base da pirâmide ela é larga. Ou seja, num país subdesenvolvido, num país pobre, você tem muito mais crianças e jovens do que adultos e idosos. Então, é por isso que dá... Oi, fala. É também por causa da educação das pessoas também, né? Claro, com certeza, porque assim, se você tem uma educação, um nível intelectual mais elevado, você tem um pouco mais de consciência sobre a questão dos filhos. Porque assim, quando uma pessoa ela vai ter um filho, ela tem que ter a consciência de que filho é responsabilidade, dá trabalho, é gasto, você vai ter que gastar. Vocês são uma máquina de gastar dinheiro. Vocês comem, vocês querem celular, vocês querem isso, vocês querem aquilo outro. Vocês levam o responsável de vocês à loucura. Então, assim, é ou não é? Tô mentindo? Nós somos um cassino móvel. Exato. Então, assim, aí você imagina, se um só dá uma despesa danada, imagina 2, 3, caraca, o responsável fica louco. Meu Deus, como é que eu vou dar conta disso tudo? E aí, aquele negócio. Quanto menos eu tiver, vai ser mais fácil para estar dando essa assistência, entendeu? Então, assim, nos países envolvidos, a galera vai criando essa consciência, entendeu? Tem, então, a questão da educação, da informação, ela é importante, sim, ela acaba conscientizando as pessoas da importância assim, eu só vou ter meu filho quando realmente eu tiver condições de estar cuidando dele, de estar alimentando, enfim. Então, isso aí é importante sim. Mas isso aqui, gente, só para encerrar a página 370, é só para vocês observarem que na Ásia, nós vamos encontrar no continente situações bem distintas, tá? Nós vamos encontrar lá países onde a gente vai ter uma pirâmide etária de uma situação de país desenvolvido mesmo, e em países com uma situação bastante complicada, bastante precária. Tá bom, galera? Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma observação? Não, nenhuma. Pode prosseguir. Posso? Ninguém tem dúvida mesmo, não? Não. Beleza, então. Então, Eu tenho. Fala, Caetano. Mas assim, o que causa? Tipo, porque se você tem mais filho, causa você morrer mais cedo. Não, uma coisa não tem. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Não acredito. A gente não é coelho, não, cara. Coelho que. Não, calma aí, não é assim. Calma, senão o cara não vai querer ter filho. Pô, vou ter filho pra caramba, vou morrer senão. Não é assim, calma, Caetano. O que acontece? É que. É o estresse. Vamos lá, Caetano. Vamos lá, vou te responder. Então. É que assim. É que uma coisa não está ligada à outra, não. É que normalmente, nos países subdesenvolvidos, você tem muitos filhos por casal, né? E, ao mesmo tempo, como a situação de saúde, prevenção à doença também não é muito boa, a expectativa de vida, ela não é muito elevada, você está entendendo? Então, assim, não é pelo fato de ter muitos filhos, é porque o sistema de saúde de determinados países pobres não consegue atender bem. Então, assim, as pessoas acabam não tendo acesso a determinados tratamentos, a determinadas vacinas. Então, por isso que as pessoas acabam não atingindo idades mais avançadas, entendeu? Mas não está ligado a essa questão da Manaus. Entendeu?
Ah, tá, entendi sim, entendi É agora. mais a questão do todo, da qualidade de vida como um todo. Beleza? Aham. Entendi. Obrigado. Então, tranquilo, porque senão você podia traumatizar alguém aí, entendeu? Então, calma, que não tem nada a ver, não, tá? Acho que ele mesmo se traumatizou um pouco. Vamos lá, então. Só para concluir, vamos esquecer esse negócio de filho, esquece esse troço. Voltando aqui. Só para concluir, então, o que acontece? Como a gente viu aí que a Ásia tem países muito populosos, nós tivemos... Olha o Francisco entrando na aula agora, que beleza. Nós tivemos muitos países que estavam não, né? Continuam preocupados com a questão da população. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar esse capítulo com vocês, o que eu falei com vocês? Ó, galera, a Ásia tem muita gente, então há uma preocupação muito grande com os recursos naturais, porque é uma questão bem óbvia, né? Quanto mais gente você tiver em um determinado país, maior vai ser o gasto de recursos, ou seja, a galera vai precisar comer, a galera precisa de água. Então, um país que é muito populoso precisa estar produzindo, tendo alimento, água, gerando energia para essa turma toda. Tá? Então, diante disso, alguns países se preocupam, têm tentado aí, criar maneiras de controlar, vamos dizer assim, o crescimento populacional. E, sem dúvida, né, o caso clássico em relação a essa questão de controle de natalidade é o que aconteceu na China. A China, ela criou um plano, né, de controle de natalidade, porque na primeira metade do século XX, a população chinesa já estava lá batendo a casa de 1 bilhão de habitantes. Então, o governo chinês estava desesperado. Caraca, se a gente não fizer alguma coisa, essa população não vai parar de crescer. E aí eles tiveram que pegar pesado. Como a China é um país onde o sistema político é aquele sistema ditatorial, né? Você concorda, você não pode discordar do que o governo determina. Eles criaram uma lei severa lá, que foi a chamada lei do filho único, ou seja, cada família, né, cada casal só podia ter um filho, ou seja, se você tivesse mais de um filho, você sofria punições, tinha que pagar multa, e em alguns casos se fosse comprovado, né, que a pessoa tivesse mais de um filho, você ia até preso, então era uma situação bastante complicada. Isso aí não fez a população chinesa... Repete, Oi, que travou. Oi? É que travou. Você pode repetir, por favor? Fala, o que você quer, o Lindão? Não, é que travou. Travou. Ah, travou? Mas destravou, né? Agora então beleza. destravou. Então não, eu estou falando sobre formas que alguns governos de países asiáticos criaram para tentar controlar o crescimento populacional. Aí eu estou falando do caso da China, que criou uma lei que foi conhecida por lei do filho único, ou seja, cada família só podia ter um filho, e se isso não acontecesse, a família poderia ter algum tipo de punição. Só que o que acontece? Isso aí não impediu a população chinesa de crescer, a população chinesa continua a crescer. É claro que, de repente, se essa lei não fosse criada, ela iria crescer mais, mas a população realmente, o crescimento deu uma diminuída. Continua a crescer, mas deu uma diminuída. E aí o que acontece? A população chinesa é enorme, você precisa de muita gente para trabalhar, tá? Você precisa de mão de obra. Só que aí o que começou a acontecer? A população chinesa, ela começou a ter um percentual muito grande de adultos e idosos, e o governo não estava vendo uma renovação proporcional ao envelhecimento da população. E aí ou seja, dando a opção para que as famílias pudessem ter mais um filho, ou seja, ao invés de um, tivessem dois, porque eles estavam preocupados de, no futuro, a China ter carência, ter falta de mão de obra, porque, assim, todo país precisa
de uma renovação da população, tá? Não adianta, tem país que o certo é a população crescer pouco, não. A população tem que crescer de maneira equilibrada, tá? É difícil. Você não pode ter nem pouco, nem muito. O desafio dos países é tentar fazer com que a população tenha equilíbrio no processo de crescimento. Entenderam? Hein? Sim. Então é isso. Então, mas aí a China é um caso, assim, claro que outros países na Ásia Isso não tentaram existe gêmeos. criar. Oi? Isso não existe gêmeos. Aí são as exceções. Não, pô, você imagina, o cara vai lá e de uma tacada só, ele faz, às vezes, não faz 2, faz 3, faz 4. Pô, já pensou? Isso acontece. É difícil. Não, Aí a gente aconteceu. não sabe se o cara é azarado ou sortudo. Pois aí é uma questão de análise, né? Tem gente que acha que é sorte, tem gente que quando souber, parabéns, papai, são 4, o cara Puta cai mortinho do lado ali, entendeu? Quatro. Tem essas O situações cara aí, cai duro. não é? Exatamente, a sorte, mesmo o cara querendo, é um sul na menina, pô, são duas meninas, olha que beleza. O cara ainda fez 2-2. Muito legal, mas já pensou? A emoção? Emoção pura. Beleza, galera? Olha só. Eu vou fazer o seguinte: faltam aí, faltam 9 minutos, né, para nossa aula terminar. Tem um exercíciozinho aqui da página 372 a 373. O que eu vou pedir para que vocês façam? Como a gente tem poucos minutos aí, daqui a pouco tem que estar entrando na outra turma para dar a aula deles, eu vou pedir para que vocês tentem fazer esse exercício em casa, tá? Aí vocês tentem fazer, eu vou repetir aqui, página 372 e 373, tá? Hein, gente? Estão me ouvindo? Sim. Tá, 372 Sim. e 373. Isso, vocês, por favor, tentem fazer isso. Se puderem fazer agora, se vocês não tiverem mais aula depois da minha, ou então faz num outro momento que vocês tiverem 372 e 373, tá? E aí, na semana que vem, eu vou voltar corrigindo com vocês. A gente começa a correção e depois a gente dá prosseguimento aí ao capítulo. Beleza, gente? Beleza, de boa. Tranquilo. Tranquilo, gente? Beleza. Tá. Então, beleza, galera. Vamos fazer o seguinte, ó, vou me despedindo de vocês aqui. Uma ótima sexta-feira para vocês, tá? Um abração aí, mais uma vez. Que vocês continuem se cuidando, tá bom? E até a próxima sexta. Valeu? Wesley. Valeu. Acabou com o Tchau. salário. Valeu, Wesley. Cuida aí, né? Valeu. Valeu.